Oi, pessoal! O tema da aula de hoje é esse porta-copos em forma de melancia. Essa ideia surgiu quando eu decidi aproveitar as sobras de fio de malha que eu tinha aqui em casa para fazer alguma coisa. Então surgiu essa ideia aqui de fazer essa melancia como porta-copos, tá? Nesses aqui eu utilizei o fio trama da Círculo. Infelizmente é um fio que já saiu de linha, mas como eu tenho alguns novelos aqui em casa, eu tive que aproveitar eles de alguma forma, então eu tô utilizando eles para fazer essa aula de hoje. Só que essa ideia aqui, ela pode ser também feita em vários outros fios, ó. Aqui eu tenho alguns modelos que eu fiz com fios diferentes, de marcas diferentes, espessuras diferentes, enfim, e a gente chega a tamanhos e modelos diferentes, ó. Olha esse aqui que lindo, ó. Esse fio aqui do meio é do Tube, também um fio da Círculo que infelizmente já saiu de linha. E em volta eu utilizei o fio de uma outra marca para fazer o acabamento. O Tube não era um fio premium, então ele tinha bastante espessuras diferentes, grossura, tipo de fio diferente, enfim, era uma variedade muito grande das cores, uma variedade diferente, muito grande de opções. Eram espessuras diferentes, tipo de fio diferente, composição de tecido diferente. Então, assim, de uma cor para outra, a gente encontrava muita diferença de espessura, enfim, não era um fio constante como são os fios premiums. Esse daqui também, ó, ambos aqui são do fio Tube, tanto o vermelho quanto o verde, mas a composição dos fios é diferente. Nesse caso aqui coincidiu da espessura ser bem parecida, enfim. Mas por que eu tô falando isso? É uma forma da gente fazer uma peça pequena, que pode ser útil até para casa da gente ou para vender, para aproveitar essas sobrinhas de fio que eventualmente você pode ter aí na sua casa, tá? Aqui mais um modelinho, né? São todas ideias que foram surgindo durante o processo de desenvolvimento dessa peça e que eu quis trazer para vocês. As sementes aqui, nesse daqui, estão bem assimétricas, bem, digamos, de qualquer jeito, é porque elas foram feitas pela minha filha, que tem 5 anos. Eu achei super fofo ela querer participar do processo e costurar as sementes dessas duas peças. Então eu deixei ela fazer, como eram peças para teste, e achei fofinho deixar. Assim, achei bem interessante a forma como ela colocou, por mais que seja assimétrica, para uma criança de 5 anos já é um desenvolvimento bem interessante, ó. Achei bacana e eu vou guardar aqui como recordação de uma peça que ela me ajudou a fazer de certa forma, tá? Mas a peça original mesmo que eu vou ensinar para vocês é essa melanciazinha, ó. Aqui eu trabalhei ela em 3 cores diferentes. Ó, o rosa e o vermelho são todos feitos com o fio trama da Círculo. Já esse daqui, o amarelo foi feito com o fio Tube. É um novelo de fio Tube que a espessura é bem mais fina do que esses outros aqui que eu já mostrei para vocês, ó. Então ele coincidiu bem, ficou bem proporcional, bem simétrico ao do fio trama. Então eu quis utilizar ele e brinquei com as cores aqui, fazendo melancias vermelhas, amarelas e rosa. Uma forma assim divertida que eu achei de apresentar o produto, tá bom? Então vamos para a aula? Então, como eu disse para vocês já, eu estou utilizando o fio trama da Círculo, ele é um fio premium, tá? Estou utilizando sobras aqui. Para essa aula nós vamos utilizar a cor vermelha, verde e o preto. Tá? Não vou passar os códigos, porque como eu já disse, ele é um fio que já saiu de linha, então vocês dificilmente vão encontrar ele para comprar. Mas enfim, ele não tem tons muito diferentes, né? Verde acho que é só esse, vermelho também, não sei se ele tem um tom que é muito parecido, mas enfim. E a agulha, eu vou utilizar a agulha de 7 milímetros, tá? Por mais que no rótulo aqui esteja indicado pra gente fazer, ó, agulha de crochê, eles indicam agulha de 9 a 12 milímetros, tá? Eu tentei fazer com agulha de 9 milímetros, mas eu achei que ele ficou um pouco solto. E eu queria uma peça um pouco mais firme, mais durinha, mais firminha, tá? Então eu trabalhei com uma agulha um pouco mais fina
para conseguir essa firmeza. Mas assim, tudo isso vai depender também do seu ponto. Se o seu ponto é um pouco mais firme, é um pouco mais solto, então enfim, eu sugiro que você faça um teste para ver qual agulha é mais adequada para o seu ponto para chegar nesse resultado aqui dessa peça mais firminha. Tá bom? A minha sugestão aqui é de usar o fio trama, ele tem aproximadamente a largura de 2,3 centímetros, eu acho, ó. Ele é um fio bem macio, ó, ele tem aproximadamente 2,3 centímetros de largura, tá? Mas a composição dele, deixa eu ver aqui, ele é um fio 100% poliéster, ó. Ele é 100% de poliéster, ele é um fio bem macio e um fio fininho. O tecido do qual ele foi feito é bem fininho, tá? Então, assim, ele pode ter diferença em relação a outros fios que temos no mercado. Por isso que eu falei que pode dar a diferença de tamanho e espessura. Tá bom? O tamanho dessa peça é de aproximadamente 12 centímetros de diâmetro. E eu gastei aproximadamente 42 gramas de fio para fazer essa peça aqui. Isso levando em consideração que eu estou utilizando o fio trama da Círculo, tá? E estou usando a agulha de 7 milímetros. Esse tamanho e esse peso pode alterar dependendo do tipo de fio que você for utilizar, porque o fio de malha, ele é muito variável, ele não é tão específico, digamos, como o fio de algodão, tá? Então, ele pode variar bastante, enfim. Então, é só para vocês terem uma referência mais ou menos de quanto de fio vocês precisariam para fazer essa peça. Então, em torno de 42 gramas de fio e o tamanho desse daqui ficou 12 centímetros, tá bom? Então, a gente vai começar com o fio de malha vermelho, tá? Então, eu faço um anel mágico, seguro o fio aqui, dou uma voltinha aqui no meu dedo e seguro o fio e pesco a linha aqui por trás. E faço uma correntinha. E assim eu tenho o meu primeiro ponto baixo aqui na agulha. Esse aqui eu já conto como um ponto baixo, tá? Então, agora eu vou fazer mais 7 pontos baixos. E 7 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e mais aquela uma correntinha lá, 8 pontos, ao todo que eu vou precisar nessa primeira carreira. Então, eu puxo aqui o meu fio para fechar o anelzinho inicial, puxo bem fechadinho, cuidado para não puxar muito, para esse fiozinho aqui não se esconder muito lá para trás, porque a gente vai utilizar ele agora para fazer o fechamento, tá? Aqui eu tô trabalhando com a agulha de número 7, mas para fazer esses fechamentos eu vou utilizar uma agulha um pouco mais fina, aqui eu tenho a de número 4, para facilitar na hora de eu fazer esses fechamentos aqui. Porque a agulha número 7, às vezes, ela não vai passar, por ser um ponto muito firme, então, às vezes, ela não passa lá dentro. Então, ó, o que que eu fiz aqui? Eu vou pegar essa alcinha aqui, que eu soltei, ó. Vou passar a minha agulha de trás pra frente, nesse primeiro ponto baixo que eu fiz, ó. E vou pegar esse anelzinho aqui, essa alcinha aqui, e vou levar lá pra trás. Trouxe ela aqui pra trás. Agora, eu vou passar a agulha de frente pra trás, ó, vou passar por baixo dessa alcinha aqui, ó, deixando ela aqui atrás, passo aqui por baixo e vou passar por dentro daquela uma correntinha que eu fiz no começo, ó. Eu passo aqui por dentro da alcinha e atrás, pra formar esse pontinho, deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó. Ele forma duas perninhas aqui atrás, ó. Duas perninhas. E eu tenho que passar essa agulha por dentro dessas duas perninhas. E aí, eu passo por dentro dessa alcinha que eu joguei pra trás lá no começo. Agora, eu ajusto. Aqui, ajusto pra ele não ficar muito solto. Pego esse fio que eu tô trabalhando e vou trazer ele aqui por dentro, ó, pra frente. Ó, e assim a gente subiu pra próxima carreira. Faço aqui, ó. Aqui, como eu tô trabalhando com a agulha número 4, eu tenho que deixar ele um pouquinho mais solto. Aí, eu puxo ele, porque esse primeiro pontinho e o segundo eu faço com essa agulha mais fina, porque a agulha mais grossa, ela não vai passar por dentro desse buraquinho aqui, ó. Então, agora eu vou passar a agulha de novo por dentro desse buraquinho onde eu fiz esse primeiro ponto, ó. Eu tenho que sair assim, ó, aqui atrás.
e faço mais um ponto baixo. Trago o fio para frente, dou uma esticadinha e faço o segundo ponto baixo. Assim, eu fiz 2 pontos baixos nesse primeiro pontinho. Agora, eu volto a trabalhar com a agulha de 7 milímetros. E em cada pontinho, eu vou fazer 2 pontos baixos. Só que aqui, como a gente está trabalhando o ponto baixo centrado, eu vou pegar ele por dentro, ó. Ao invés de pegar ele por aqui, ó, aonde a gente normalmente pegaria, para quem está acostumado a fazer crochê, eu vou pegar ele por dentro aqui, ó, desse ponto baixo que eu fiz, ó. Passo ele aqui por dentro, entre as duas perninhas aqui, ó, desse ponto. Passo ele aqui e atrás também eu tenho que sair entre as duas perninhas que ele forma lá atrás, ó. Estão vendo? E por baixo dessa alcinha aqui que forma do ponto baixo, tá? Então, eu pego, trago o fio pra frente e faço um ponto baixo. De novo, no mesmo lugar, mais um ponto baixo, tá? E assim eu vou trabalhar 2 pontos baixos em cada pontinho da base. Todos da mesma forma. Pegando aqui pelo centro, trabalhando ponto baixo centrado. Então, se na primeira carreira eu tive 8 pontos baixos, na segunda carreira eu vou ter um total de 16 pontos baixos. Esse fiozinho aqui do começo, ó, eu fechei o fio e você vê que conforme você vai trabalhando ele abre um pouquinho, mas é porque eu não fiz o acabamento dele ainda. Eu vou deixar o acabamento dele para fazer lá no final, tá? Para ele ficar bem fechadinho esse buraquinho. Se eu fizer o acabamento dele agora, dependendo de como eu for trabalhando, ele pode abrir um pouquinho. Então, eu vou deixar ele para fazer lá no finalzinho, tá bom? Então, deixa ele quietinho aqui por enquanto. Então, eu vou trabalhar os 2 pontos baixos em cada pontinha aqui da base, até eu ter um total de 16 pontos, e já eu volto pra gente dar sequência. Então, eu fiz aqui os 16 pontos, ó, como vocês viram, o miolinho, como eu falei, ele vai abrindo um pouquinho, tá? Mas, por enquanto, não tem problema, que no finalzinho a gente fecha ele todo bem certinho, tá? Então, assim, se você não tem muita experiência de trabalhar com fio de malha, isso é normal acontecer, às vezes de você esquecer de trabalhar algum pontinho aqui. Então, muito cuidado, tá? Como eu expliquei desde o comecinho, tem a uma correntinha, mais os 7 pontos baixos, e essa uma correntinha conta como ponto, então eu tenho que trabalhar os 8 pontos dessa primeira carreira. Na segunda carreira, como eu disse, eu vou ter um total de 16 pontos. Então, confira bem certinho. Se não deu certo e você quer realmente aprender a fazer um crochê bem feito com fio de malha, desmanche e faz de novo. Eu fiz isso várias vezes já enquanto eu estava aprendendo. Ainda não sou especialista em fio de malha, continuo estudando, continuo praticando para aperfeiçoar a técnica. E assim, algumas coisas que eu já aprendi eu quero ensinar para vocês aqui, tá bom? Mas como que a gente aprende? É errando que se aprende. Você erra, faz de novo e assim você vai aprendendo. Então, vamos lá agora. De novo, eu vou fazer o fechamento. Vou pegar a agulha mais fina, bem aqui, ó. No primeiro ponto baixo que eu fiz, eu tenho aqui aquela correntinha que eu fiz para subir, e aqui eu tenho o primeiro ponto baixo. É no primeiro ponto baixo que eu passo a agulha de trás para frente. Pego esse fiozinho aqui e jogo para trás. Aí, de novo, eu venho aqui por dentro agora, dá uma correntinha, ó. Passo aqui o fio, a agulha por baixo desse fio aqui, e eu tenho que sair entre as duas perninhas daquela uma correntinha, e aqui atrás também, ó. Pode ser um pouco difícil de você achar às vezes, mas ó, eu tenho que procurar aqui para ele sair entre as duas perninhas aqui atrás. Tá? Vamos procurar aqui que ele vai sair. Olha aqui, ó. Eu tô vendo já as duas perninhas aqui, ó. Saiu. Saiu ali entre as duas perninhas, ó. E aí, passo por aqui, dou uma ajustada. E vamos subir para a próxima carreira. Dou uma puxadinha aqui e faço uma correntinha, que já conta como um ponto baixo da próxima carreira. Agora, eu vou seguir trabalhando com a agulha de 7 milímetros, tá? Nesse um ponto aqui, eu só vou fazer um ponto nessa carreira. No próximo aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. No seguinte, eu faço só um ponto baixo. No próximo, novamente, 2 pontos baixos. E assim, eu vou seguir intercalando. Um ponto baixo, no próximo, 2 pontos baixos. E assim sucessivamente.
Terminei aqui a terceira carreira e nela eu fiquei com 24 pontos baixos. Novamente, se você é iniciante e tem dúvidas, conte os pontos de cada carreira. Ó. A primeira com 8, segunda com 16 e a terceira com 24 pontos, tá? Então, novamente, vou fazer o fechamento. Esse aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque eu já ensinei 2 vezes como faz, né? E o fechamento é sempre da mesma forma, tá? Estico aqui e puxo pra frente. Nesse ponto aqui agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, eu aqui já fiz um. E vou fazer 2, segundo ponto baixo, ó. Lembrando que aqui atrás ele tem que passar pelo mesmo buraquinho onde saiu esse primeiro ponto, essa primeira correntinha que eu fiz, no caso que a gente conta como ponto baixo, tá? E eu tô usando a agulha mais fina porque realmente esse ponto aqui é um pouco mais apertadinho. Então, fiz aqui os 2 pontos baixos. Agora, na quarta carreira, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos no mesmo lugar e depois 2 pontos baixos na sequência sem aumento. Então, seria um aumento e mais 2 pontos baixos. Então, fiz o aumento, próximo aqui, um ponto baixo, no seguinte, mais um ponto baixo. E no próximo, um aumento, que são 2 no mesmo lugar, 2 pontos no mesmo lugar. E assim a gente vai seguindo. Uma observação aqui, a gente tá trabalhando, ó, a gente não tá trabalhando os aumentos sempre no mesmo lugar, tipo, sempre na sequência, né? Nesse daqui eu já tô intercalando, ó, eu tô fazendo os aumentos nesse pontinho aqui, onde nós fizemos só um ponto baixo da carreira anterior. Por que que eu tô fazendo isso? Para nossa peça ficar bem arredondada, bem perfeitinha, bem arredondada. Então, eu vou seguir aqui, fazendo os meus pontos baixos, e já eu volto pra gente continuar a nossa peça. Terminei aqui a quarta carreira. Nessa carreira aqui, nós ficamos com um total de 32 pontos baixos, tá? Bom conferir também, contar os pontinhos certinho. Lembrando que essa uma correntinha que nós fizemos no começo, a gente conta como ponto também. E assim, a gente terminou a parte vermelha do nosso porta-copos em forma de melancia. Então, eu vou cortar o fio aqui. Não corta um fio muito curtinho, porque agora a gente vai fazer o acabamento, ó. Estão vendo que eu só terminei o último ponto baixo e já cortei o fio. Então, agora a gente puxa ele aqui, porque nós vamos fazer o acabamento perfeito, ó. Seguro ele aqui com os meus 2 dedos para trás, venho aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz no comecinho da carreira e trago esse fio para frente. Aí, eu venho no último ponto baixo que eu fiz, pego, ó, a alcinha daqui da frente, a primeira, no caso, a última que eu trabalhei aqui, ó, e a alcinha de cima, ó. Estão vendo? Essas 2 alcinhas aqui e passo a agulha de baixo para cima. Reforçando de novo que eu tô usando a agulha mais fina, que é de 4 milímetros. Para facilitar, né? E trago ele pra frente, ó. E assim fica o fechamento perfeito. Eu vou pegar esse fio aqui, vou jogar ele lá pra trás. Ó, como que ele fica perfeitinho o fechamento, ó. Esse aqui é o nosso pontinho de fechamento, ó. Fica bem perfeito. Aí, trago ele aqui pra trás e vou esconder por baixo da carreira de pontos baixos, tá? Eu gosto sempre de esconder bastante do fio, tá? Se vocês precisar trabalhar, desmanchar, fazer de novo alguma coisa, eu tenho uma sobrinha de fio para trabalhar, enfim. Depois eu escondo o restinho aqui. E agora também a gente vai fazer o fechamento desse miolinho, ó. Estão vendo aqui que ele tá um pouco aberto, ó? Então, agora eu vou puxar o meu anelzinho, puxar esse fio aqui bem puxadinho, tá? Ó, pra ele ficar bem fechado, ó. O fio aqui, ó, ele tá indo nesse sentido, ó. Tá? Ele por dentro aqui da carreira, ele veio nesse sentido. Então, para esconder ele agora, para fechar o anel mágico e ele não abrir novamente, eu puxo ele bem fechadinho e eu vou vir no sentido contrário, a partir da segunda alcinha. Essa primeira alcinha aqui eu não passo agulha, ó. Eu vou passando aqui por baixo, ó, e uma alcinha eu deixei sem passar. Aí, trago ele pra cá. E aí, da mesma forma que esse fio do final aqui, eu vou esconder todo esse fio aqui, tá? Vou esconder todo ele e não vou cortar. Porque vai que eu preciso desmanchar, então eu tenho essa sobrinha de fio. Enfim, e também quanto mais fio eu esconder, mais firme vai ficar o acabamento, tá? Então, depois eu termino de esconder o restante. Antes da gente seguir, eu vou fazer mais uma observação, ó. Estão vendo? Essa nossa pecinha aqui, ó,
parece que ela ficou toda tortinha, ó. Estão vendo? Tá ficando um pouquinho embabadada, abauloada, não sei como que vocês usam o termo para especificar isso aqui, ó. Que ela tá um pouquinho, ela não tá retinha, ó. Ela tá querendo ficar meio ondulada, ó. Vamos ver se dá pra ver. Então, o que que nós vamos fazer agora, ó? Nessa carreira aqui, ó, a gente vai dar uma sentadinha nele, ó. Vai dar uma sentadinha. E no fio verde, na parte verde que nós vamos fazer agora, eu não vou trabalhar aumentos. Eu vou só fazer uma carreira de pontos baixos em volta. Porque se eu trabalhar com aumentos, ele vai ficar mais embabadado ainda do que ele tá agora, tá? Em eu fazendo uma carreira de pontos baixos, ele vai se assentar, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, terminar de esconder esses fios e volto pra gente fazer a carreira com o fio verde. Feitos os acabamentos, escondi todos os fios aqui e agora vamos para a parte verde, tá? Posso começar ela em qualquer um dos pontos, não tem um ponto certo para você começar. Vamos pegar aqui, em um pontinho qualquer, e a gente vai passar o fio verde. Sem dar nó mesmo, não precisa dar nó. Fio de malha é bem fácil de você fazer o acabamento assim e ele não costuma abrir. Lógico que a gente sempre tem que deixar um pedacinho de fio um pouquinho maior, tá? Pra gente ir escondendo agora. Então, entro aqui, passo uma correntinha e fiz o meu primeiro ponto. Ó, atrás como que ele fica. E agora eu vou contornar toda a peça com uma carreira de pontos baixos, sem aumento nenhum. Só vou fazer uma carreira de pontos baixos aqui ao redor de toda a peça. E esse fiozinho aqui atrás eu já tô escondendo ao redor da minha carreira. Então, eu vou fazer aqui a minha carreira com pontos baixos e volto pra gente dar sequência. Terminei aqui a minha carreira com pontos baixos, ó. Reparem que ele já dá um pouco mais digamos, ele endireita um pouco mais a peça, ó. Ela fica bem mais retinha, depois dessa carreira de pontos baixos aqui feita, sem aumentos, ó. Ele fica bem mais retinho, ó. E agora a gente vai para a carreira de acabamento, que é uma carreira de pontos baixos aqui em volta, pra gente dar uma finalizada e dar uma, digamos, uma sustentação melhor para a peça aqui em volta. Então, eu vou pegar esse fio aqui, agora não precisa necessariamente ser com agulha mais fina, posso fazer com essa aqui mesmo. Passo o fio aqui pra trás, ó, por dentro do primeiro ponto baixo que eu fiz, passo ele pra trás. E agora eu trago ele pra frente, ó, por baixo desse fiozinho que eu passei aqui, não precisa necessariamente ser por trás, por dentro do primeiro ponto baixo que eu fiz lá. Só passar aqui, por dentro. E aí, ajusta, pra ele ficar bem retinho, e trago o fio pra frente. Ele vai vir pra frente um pouquinho torcido, então eu vou pegar e vou virar ele, ó. A agulha veio por aqui, ó. Aí eu tiro a minha agulha e passo por cima aqui. E aí, eu sigo fazendo pontos baixos aqui, um ponto baixo em cada pontinho da base. Olha como que ele fica aqui. E aí, é só contornar a peça toda com pontos baixos. Baixos não, desculpa, pontos baixíssimos. Ó. E ele vai ficando assim, ó. Dando uma sustentação bem bacana para nossa peça. Então, eu vou terminar aqui a minha carreira e volto pra gente fazer o fechamento. Fiz aqui a carreira e terminei, ó, no último ponto aqui. Não trabalho ponto baixíssimo aqui, saindo por esse mesmo ponto onde a gente começou, tá? Então, terminei aqui o último ponto baixíssimo e paro por aí. Então, corto o fio, sobrando um espacinho, um pedacinho bom. Puxo o fio aqui. E agora, a gente vai fazer esse pontinho que falta aqui como fechamento da carreira. Então, aqui, de novo, eu vou usar a agulha mais fina agora, ó. Vou passar ela de baixo pra cima, por dentro desse primeiro ponto baixíssimo que eu fiz aqui, ó. Trago esse fio pra baixo. Aí, eu venho aqui, ó, pela alcinha de baixo do último pontinho que eu fiz, ó. Passo a agulha de baixo pra cima e trago ele pra baixo. Então, eu dou uma ajustada aqui, ó, pra ele ficar bem simétrico aos demais. E levo ele lá pra trás. Ficou bem simétrico aqui. Agora, eu vou finalizar a parte de cima aqui, pra ele ficar bem simétrico aqui em cima. Deixa eu ver, eu não trouxe ele pra trás pelo pontinho certo. Vamos voltar aqui. Eu tenho que trazer ele pra trás, ó. Ó, errando, eu também erro aqui às vezes, ó. Por esse pontinho aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Ele saiu aqui. Eu tenho esse ponto, eu tenho que trazer ele pra trás por esse pontinho aqui, ó.
Ó, ele fica bem mais retinho, ó, bem mais simétrico. Antes ele ficou com essa pontinha aqui um pouquinho pra cá, que não é legal, não fica simétrico aos outros, né? Então, agora fiz certinho. E olha onde que ele saiu aqui atrás, ó. Tá? Bem do ladinho onde nós começamos. Esse aqui é o pontinho onde nós começamos. Agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer essa parte aqui de cima, ó. Se vocês repararem aqui, ó, vai faltar uma voltinha, digamos aqui, ó, desse ponto, para ele ficar bem igualzinho aos demais, ó, no começo. Então, o que que eu vou fazer? Vou passar a minha agulha, ó, esse aqui é aquele pontinho do começo onde a gente fez aquela voltinha de trazer o ponto para trás e depois puxar para frente. É essa partezinha aqui. Então, bem aqui, ó, eu vou passar a agulha para baixo e passar por dentro dessas duas alcinhas aqui. E vou levar ele lá para cima, ó. Agora, eu vou fazer aquela voltinha que falta com ele, ó. E vou vir aqui nesse pontinho e vou jogar ele lá pra frente, ó. Estão vendo, ó? E aí ele fica, ó, perfeitinho, ó, como os demais. Estão vendo? Foi essa voltinha aqui que eu acabei de fazer. E aí eu jogo ela pra baixo, aqui. E vou esconder esse fio que sobrou pela frente da peça, ó. Escondo aqui por baixo dessa carreira verde que eu fiz, ó. E aí é só esconder todo ele pra cá, ó. Olha só como que fica. Ó. Fica praticamente imperceptível o começo da peça, tá bom? Então, ele fica com o acabamento bem perfeito, bem legal. Isso aqui valoriza bastante a peça de vocês. Vocês fazem um acabamento perfeito, que bem legal, bem bacana. Eu acho que é super válido fazer esse tipo de acabamento. Então, eu vou terminar de esconder o fio aqui e vou voltar pra gente fazer as sementinhas da melancia. Então, terminei aqui, ó. Olhando pela frente, não dá pra perceber aonde é o começo da peça, ó. Você vê que ela é toda perfeitinha, você não percebe onde tem emenda, onde tem o começo. Você vai ver as emendas aqui atrás, ó. Aqui é o comecinho com o fio verde, ó, porque ficou essa abertura aqui também, ó. E aqui em cima, ó, do lado, nas laterais também, ó, ele ficou perfeitinho, ó. Aqui o comecinho, ó, você enxerga que ele ficou bem perfeito, tá? Então, se você colocar a peça assim, não dá pra enxergar onde é o começo e o fim do nosso trabalho, tá? Então, vamos agora para as sementes. Então, eu vou usar essa agulha de tapeceiro aqui de plástico, mas você pode usar a que você tiver aí, sem problema nenhum. Vou usar essa daqui porque ela é um pouco maior. Passo o meu fio preto aqui por dentro dela. E aqui nós vamos fazer as sementes sempre na terceira carreira, em cima daquele um ponto baixo que nós fizemos sozinho, ó. Tá? Sempre em cima dele nós vamos fazer a semente. Então, eu vou começar aqui por um ponto aqui atrás. Pode ser qualquer um. Vou passar a agulha aqui. Trazer o fio pra cá. E vou puxar ele até ele sumir, tá? E agora, passo aqui pra baixo, ó. Estão vendo ali que tá aquele um pontinho que nós fizemos sozinho. Tá, o fio preto já saiu aqui em cima, então eu jogo ele aqui pra trás. E tá feita a nossa primeira sementinha. Agora, aqui atrás, nós vamos fazer de uma forma que ele fique imperceptível. Ó, que você veja o mínimo possível do fio preto aqui que foi escondido, tá? Então, o que que nós vamos fazer, ó? Aqui, ó, a gente começou nesse sentido. Eu vou virar aqui atrás, ó. Vou passar o fio preto por baixo dessas duas alcinhas aqui. Vou esconder ele aqui, o máximo que der. E vou trazer ele pra cá até o próximo ponto. São 3 pontos, ó, que eu tô passando aqui, ó. 1, 2, 3. Ao todo, 6 fiozinhos. Trago ele pra cá. Aqui, ó. Ficou aparecendo o mínimo ali. Vou jogar ele pra frente, pra esse mesmo buraquinho, ó. Ele já saiu ali, ó, em cima daquele um ponto baixo que a gente fez sozinho. Venho aqui embaixo, ó, e vou jogar ele pra trás de novo. Tá feito a segunda semente. Serão ao todo 8 sementinhas iguais a essas que nós vamos fazer, ó. De novo, passar ele aqui por baixo. Vou jogar ele pro lado, ó.
por baixo de 3 pontos baixos, ou 6 alcinhas, né, se preferir contar assim, e joga ele pra frente. E aqui na frente eu jogo ele pra baixo, ó. Feito a próxima sementinha. E assim até fazer todas as sementes. Cuidado para não furar o fio de malha. Esse fio de malha aqui, como ele é um pouco mais fino, pode ser que você passe a agulha por dentro do fio e acabe furando ele. Aí você pode acabar rasgando ele e danificando a sua peça, ó. Ó o que eu acabei de fazer ali, ó. Volta aqui, então, e passa por cima do certo, ó. Por isso até que eu uso, para esse fio especificamente, eu uso essa agulha um pouco mais grossa para evitar isso. Se a agulha for um pouco mais fina, pode ser mais fácil disso acontecer. Feito. E assim eu vou fazer todas as 8 sementinhas. Então, eu vou terminar as minhas aqui e volto pra gente fazer o acabamento juntos. Terminei aqui as 8 sementinhas. Então, aqui só vou finalizar aqui atrás, esconder por baixo de mais alguns pontos. Aqui, ó, de novo, furei o fio lá no meio, ó. Volta e faz de novo. E aqui eu não vou esconder tanto assim, porque pro fio preto realmente não aparecer. Como eu fiz as outras vezes, de esconder todo o fio que sobrou, dessa vez aqui eu não vou fazer. Vou esconder só um tanto aqui razoável, pra ter certeza que ele não vai soltar. Mas eu não quero que apareça muito fio preto aqui por trás dessa peça. Pronto. Escondi por um tantinho legal. E aqui eu vou cortar o fio que sobrou. E tá feita a nossa peça, ó. Aqui tá o avesso dela. Só dar uma ajeitadinha aqui em volta toda ela, pra ela ficar bem retinha. E tá pronto o nosso trabalho. Eu tentei fazer uma aula bem detalhadinha, para responder para vocês muitos dos questionamentos que eu recebo nos comentários. Por exemplo, quanto fio que eu uso, quantos novelos eu uso para fazer, tipo, quantas peças dá para fazer com um novelo e tal. São informações muito específicas que nem sempre eu consigo responder. Então, o que eu tentei fazer? Colocar algumas referências para vocês poderem calcular. Nesse caso aqui, uma peça de aproximadamente 12 centímetros e eu usei 42 gramas de fio. Agora, quanto fio eu usei do verde, quanto fio eu usei do vermelho, quanto eu usei do preto, esse cálculo eu não fiz, tá? Mas tendo esses 42 gramas de fio utilizados para fazer ele inteiro, eu acho que já dá para dar uma referência legal para você calcular quantos que daria para fazer com um novelo, de repente, que você tem aí. O ideal é você fazer uma peça, quando você vai fazer peças pequenas assim, você fazer uma peça e você ver quanto você gastou de fio, para daí calcular quanto fio vai ser necessário para fazer um número X de peças, por exemplo, tá bom? Mas assim, comente, me diga o que você gostou da peça, quiser deixar sugestões de outras peças, tudo sempre é bem-vindo, tá bom? Às vezes a gente demora um pouquinho para responder, mas sempre que eu posso eu tiro um tempo para estar respondendo os comentários aqui do canal, tá? Sua visita aqui é sempre bem-vinda. Um abraço e até a próxima!